Opa, salve nação! E você verá a seguir. Debate pegou fogo entre Vitor Birner e Pedro Ivo. Durante o linha de passe, enquanto analisavam a derrota do Flamengo para o Palestino, diversas vezes os dois jornalistas discordaram e entraram em rota de colisão. Hoje começa mas você quer jogar com... Mas o Bruno Henrique estava, concorda? Não, depende, não. Porque os jogadores estavam confortáveis eu e não discordo aconteceu. totalmente do que falou. Tudo bem, você pode discordar. Só acho que quando ele aproxima para jogar, o time começa a andar. Enfiado atrás e quem constrói são os zagueiros. O Palestino não pode sufocar o Flamengo. Melhores momentos recuperando seu futebol. Então eles não podem jogar juntos, é isso? Eu hoje? Não, eles. Não, eu hoje não começaria com o Bruno, por time. exemplo. Não, eles podem, mas eu hoje não começaria com o Bruno. Você o quê? Com o Luiz Araújo? Eu? Isso e muito mais agora. O rendimento tá muito abaixo. Tá muito abaixo. E aí Assustadoramente abaixo. E aí eu tenho que fazer algumas perguntas sem querer dar as respostas, tá? Eu tenho que olhar para os jogadores, eu tenho que olhar para o treinador. Eu tenho que olhar para os jogadores, para o treinador, eu tenho que olhar para alguma coisa que acontece no CT, do ambiente, que já vem desde o ano passado, que talvez tenha a ver com a forma como o clube é administrado ou talvez com a influência que algum jogador tenha no CT, porque eu vejo o Flamengo correndo, mas eu não consigo identificar o Flamengo como um time com fome de resultados positivos. Parece que falta uma coisa ali, que que, eu vou usar, desculpa o termo, mas a chama que o competidor precisa ter. O desejo de ganhar. Hoje faltou muito. O prazer de ganhar, né? E aí eu vejo, por exemplo, o Pedro, no primeiro lance... O Flamengo é um time sem fome, sem apetite. O Flamengo quer ganhar, mas falta. Outra questão que pesa muito. Algo que é herdado pré-Tite, do que o ambiente do Flamengo. Porque você olha o time jogar e ele é mais ou menos, assim, lidando bem com o técnico, parece que os jogadores estão fechados com o técnico, ou não gostando do técnico, como era a questão do Sampaoli, etc. Tem similaridades. Então, mas ele veio também para isso, para essa questão do ambiente, para consertar. Se ainda há problemas... Eu tenho que olhar para a diretoria. Mas é sempre esse papo do ambiente do Flamengo, então, né? Eu tenho que olhar para a diretoria. Vai ser a muleta de sempre. Não estou falando que é a diretoria, mas eu tenho que olhar também para a diretoria. Eu não posso olhar só para o técnico. Eu não estou defendendo o técnico. Tem problemas. Houve problemas de escalação em outros jogos, tem outras questões. O técnico poderia contrapor a diretoria e falar: não, vou jogar um time reserva o segundo jogo contra o Nova Iguaçu. A gente já ganhou o campeonato. Poderia. Não ia mandar embora por causa disso. Sim. Ia gerar uma indisposição. Então, os contextos me parecem muito mais complicados, para resumir, do que as questões táticas. Mas hoje teve uma parte que é muito do Tite, que é do comportamento do time. A gente viu pelo semblante do Tite e até pelas respostas, um Tite mais lacônico, sem se estender nas respostas, nas explicações. Sim. Então, é um semblante de abatimento porque ele percebe que as ideias dele não estão fluindo. Ou o time não está incorporando as ideias. E a gente percebe... Isso aconteceu com o Sampaoli, hein? Então, e a gente... Só uma coisa, não é o primeiro jogo. O Tite já vem de uma entrevista que ele fala: a coisa não tá boa. Então a gente vai percebendo um Flamengo sem repertório. Hoje a verdade é que, usando ali um trecho do hino do Flamengo, deu um desgosto profundo de ver o Flamengo jogar. E aí não precisa ser torcedor do Flamengo. Porque pelo que se espera desse time, a bola que o time apresenta, a atitude dos jogadores, tudo isso somado é uma decepção e eu digo que inimaginável para o Flamengo. Agora eu te faço uma pergunta. O que te incomodou mais hoje? As ideias do Tite, a entrevista do Tite, o jeito que armou o Tite, a equipe, ou a atuação do Pedro, por exemplo? Não, e aí... Vou dar um exemplo. Vou pegar um. E não só o Pedro. Quando ele pega no começo do ano, o Flamengo rouba a bola na frente, ele avança, tem o Cebolinha livre do lado direito, ele vai pro meio, insiste, dá um chute. Mas teve também uma bola no segundo tempo, Flamengo já mal, que o Pedro se esforça, protege muito bem, quase caído e serve. Aí a fora da final, que é o papel dele. Mas acho que ele sofre falta. Tem um exemplo. Só que o Birner fala tem outras do Gerson ou o Tite? O que está te incomodando mais? Mas eu vou usar a expressão do Tite. Incomoda o contexto. Porque a gente olha, o Pedro poderia ter servido. O Gerson, a atuação do Gerson hoje o Flamengo... é algo... Não dá para descrever. E o Gerson... Na entrevista falou que o Flamengo está criando e não está fazendo gol. Não está criando. Tem uma leitura errada ali. O Gerson ficou o tempo inteiro em campo e aí entra a responsabilidade do Tite. Concordo. Por que o Flamengo melhorou
contra o Bragantino, porque entrou o Lohan, o De La Cruz recuou, passou a chegar de trás e teve mais fluência do time. Hoje o Lohan não entra em campo, não é acionado num jogo que pedia isso, o Flamengo estava em desvantagem. Então não é só também, de modo simplista, como disse o Tite, colocar na conta dos jogadores. Há um time que não funciona. E se a gente analisar o contexto maior, na Libertadores, entre os brasileiros favoritos, os brasileiros com melhor elenco, o Flamengo pratica o pior futebol. Hoje o São Paulo joga mais futebol que o Flamengo. Hoje o Galo disparadamente joga mais futebol que o Flamengo. Palmeiras joga mais futebol que o Flamengo. O Botafogo tá jogando mais. O Botafogo joga mais futebol. O Fluminense, mesmo o Fluminense ainda sem engrenar na temporada, joga mais futebol que o Flamengo. Então é inimaginável que o Flamengo, a essa altura da temporada, quase já na metade, não esteja se desenvolvendo, esteja para trás da maioria dos concorrentes na Libertadores. Só uma coisa, Pedro. É o terceiro lugar de um grupo que tem o bom time do Bolívar, bom. A atitude ajuda muito, mas é um bom time. E vai passar em primeiro, incrivelmente. E duas equipes... O Palestina é vice-líder do Campeonato Chileno, mas é ultra limitado. O grupo do Flamengo é fraco. E o Milionários também é fraco. O grupo do Flamengo é fraco. A gente não precisa dourar a pílula. O time do Flamengo, que é bom, ou deveria ser bom, ele não é terceiro colocado, ou ele não perde para Bolívar e para Palestino em sequência, respondendo a pergunta, por um motivo, por uma bola que não entrou, por um jogador que não foi bem, que acertou um chute, por um desfalque, por uma bola de muita felicidade de Palestino. O Flamengo ele é quase que como aquela história do acidente de avião. Tem que acontecer uma cadeia de muitos erros, tem que estar tudo muito desajustado para acontecer uma tragédia, ou um vexame, como o torcedor fala, ou a decepção. E a única coisa que eu descobri do início é que o tal do contexto para mim, o Flamengo de hoje, eu achei ele desequilibrado quando você monta o time de início. Porque não acho que os jogadores estavam nas posições mais confortáveis. Por exemplo, dois dos caras mais importantes do trabalho do Tite até aqui, que para mim são Cebolinha e De La Cruz, não jogavam no início nas suas posições mais confortáveis. O De La Cruz não é o cara que vai substituir exatamente o Arrascaeta. O Cebolinha não é o cara que vai começar pela direita. O De La Cruz, eles hoje começam o jogo... Quer jogar, mas o Bruno Henrique estava, concorda? Não, depende, não. Eu discordo um pouco dessa coisa de bota o Bruno Henrique na ponta, que é o melhor lugar dele. Não, o Bruno Henrique tem que sair da ponta e fechar pro meio. Ele vai aproximar. Ele não faz isso. Ele fazia da ponta pra bola tentar. Não, é aquela coisa de usa o Bruno Henrique pela esquerda, que ali ele vai dar certo. É como você usa. Como ele foi usado pra mim, não. O Gerson começa a colocar pra mim também que não necessariamente ele ali ele vai bem. Ele precisa ir ali com um contexto diferente. Então o Bruno, pra mim, começa na esquerda, num aproveitamento pra mim, ele não se aproxima do Pedro, ele tá distante do Pedro, então já não funciona bem. O Cebolinha vem da esquerda, vem muito bem pela esquerda. Sim. Você abre mão do Cebolinha na esquerda para inverter, para tentar deixar o Bruno confortável na esquerda, então o Cebolinha ele já não está na posição confortável. Mas inverter o De La Cruz que joga de frente, o De La Cruz que joga de frente e resolve, é um cara que resolve muita bola errada, bola mascada, bola quadrada, em saída e até bola no meio de campo, ele começa quase que na faixa do Arrascaeta. Ele recebe muita bola de costa. E a bola de costa não é exatamente a bola de frente para ele jogar. E aí voltando, mas o Pedro, como essa bola está chegando pro Pedro? Que criação esse time tem? Então, para mim, não é exatamente porque os jogadores estavam confortáveis e não aconteceu. Não, tudo bem, você pode discordar. Só acho que o De La Cruz não estava na dele, o Cebolinha não estava na dele, em detrimento de acomodar o Bruno, que também não fazia a função dele. Então, é muito jogador fora de onde rende melhor para a gente virar e falar só que também é o jogador. Aí também tem o dedo do Tite. Foi a opção do Tite. Tanto que no primeiro tempo, o que o Tite faz com o Cebolinha e Bruno? Inverte. Aí, o que acontece nos 15 minutos finais do primeiro tempo, com o Cebolinha na dele? O time até melhora. Então, assim, o próprio Tite reconhece. Talvez ele não vai falar porque foi o que o Breyer falou, tá lacônico ali. Então, quando você foge muito até do que funcionou com você, e aí não é de característica, porque o Flamengo antes funcionava melhor, do Lozão com o Dorival, ou no sistema do Jesus, de quem quer que seja, ou no início do Renato. Para mim, até o Flamengo, que funcionou melhor com o Tite, não era formação hoje. Você pode discordar de visão, mas o De La Cruz não jogou na posição que ele vem jogando melhor. E o Cebolinha não jogou do lado que ele vem jogando melhor. Eu discordo de você. Entendeu? Eu acho que o Gerson e o De La Cruz se revezaram na função de proximidade do centroavante. Quantas vezes o De La Cruz recebeu de costas? Aí depois que ele recua para tentar pegar de frente para fazer jogar, ou quando ele aproxima para jogar, o time começa a andar. Enfiado atrás e quem constrói são os zagueiros. O Palestino não pode sufocar o Flamengo. Não dá para o Palestino sufocar o Flamengo. E acho que o Bruno Henrique pela esquerda tem a ver com o Gerson, das poucas coisas que funciona, é o Léo esticando pro Bruno. Trocaram de função diversas vezes. E provavelmente, se a gente olhar o mapa de calor do jogo, a gente vai ver o Gerson com um mapa um pouco mais avermelhado, mais participação perto do Pedro que o De La Cruz. O De La Cruz, talvez tão recuado quanto o Gerson na construção atrás, próximo à bola. O Bruno Henrique começou jogando do lado esquerdo, mas foi pro lado direito. Longe do gol. O Cebolinha
Ah, mas aí, desculpa, a situação está confortável para o jogador. O Cebolinha começou do direito, foi para o esquerdo. E o time também não jogou. Cebolinha bem, melhores momentos recuperando seu futebol. Então eles não podem jogar esquerda, juntos, é isso? Eu hoje? Não, eles. Não, eu hoje não começaria podem com o jogar no Bruno, mesmo por time. exemplo. Não, eles podem, mas eu hoje não começaria com o Bruno. Sei o quê? Com o Luiz Araújo? Por que eu vou abrir mão de um cara que E você acha resolve? que isso mudaria completamente o futebol do Flamengo? Não tô falando que mudaria, eu tô tentando Não, é porque eu tô pontuar que não é falando só o sobre isso. motivo. Aí você tá caindo num debate de isso mudaria, não. Tanto não é só o motivo, eu acho tô que- tentando sinalizar de vários motivos. Eu acho que as questões táticas, porque, eu volto assim, a falar, são muito menores perto dos contextos. Não é uma guerra de Muito argumento. Eu menores não dos tô contextos. querendo Só sobrepor o seu argumento. Tô tentando Não, entender sim, o que pra são mim não deu visões. certo no jogo. Não tô tentando ter razão sobre você. Tô tentando entender o que não funcionou no jogo. Entendeu? E isso pra mim não funcionou no jogo. O que não vem funcionando nos outros jogos. O Bruno pela esquerda funcionou em algum momento contra o Bragantino. Como? Nas poucas coisas que funcionam no Flamengo. É o Léo esticando, porque não tem saída de bola, tem a bola esticada. Então o Léo estica no Bruno. Hoje não tinha essa bola esticada. Hoje o Flamengo não conseguia sair jogar nem por ali. Então o Bruno pela esquerda, sem essa bola, é uma peça a menos. O Cebolinha pela direita, longe do lado dele, é uma peça a menos. O De La Cruz de costas, não de frente para ajudar, é outra peça a menos. Então, para mim, são muitas coisas fora de ordem, muitos parafusos fora ali, que a engrenagem vai desmontando. Agora, isso é do Tite, isso não é do jogador. Só. Eu não vou entrar, por exemplo, no papo do poupar ou não poupar, que jogador que não ficou, o Arrascaeta que ficou, o outro que não entrou. Mas eu acho que tem muita coisa além que eu acho que não conseguiu se entender. E eu vou voltar no ponto do Birner lá do início do programa. Não é simples sentar aqui e falar, não está acontecendo por conta disso. O Flamengo não conseguir fazer um gol, finalizar menos, jogo pra fazer perder os gols, para o pelo Bolívar, menos, né? tudo bem fora de casa. Mas perder. Eu já não tenho, por exemplo, a certeza que o André tem que o Flamengo vai classificar, a gente não sabe como. Eu não sei. A gente sabe o que pode ser o Maracanã na quarta-feira que vem. Eu não sei como esse elenco vai reagir. O próximo jogo é contra o Bolívar, né? O próximo jogo é Corinthians e Brasileirão, Não, sábado. da Libertadores. Libertadores, quarta-feira que vem, Flamengo e Bolívar. É o segundo jogo mais perigoso do grupo. Só não é mais perigoso que o jogo contra o E o Bolívar Maracanã, fora. nesse momento pro Flamengo, nesses momentos de crise, de pressão do Flamengo, ele não necessariamente é um lugar que joga junto. Então, é difícil você virar e falar, não, mas calma que esse Flamengo também vai decolar. Sim. Calma que o Flamengo também perdeu 2 em 2019, depois jogou o que jogou. Os contextos, para utilizar uma palavra do Tite, eles não favorecem. O time não anda, o jogador não está liberado, a formação 100%, o ideal nunca está em campo. É muito além do pode acontecer, pode melhorar. O Flamengo hoje não consegue vencer. Pedro, mas você citou essa inconsistência defensiva do Flamengo, é algo medonho. São táticas que a gente falou, Pedro citou outro jogo, por exemplo, que Eu acho bom a gente olhar não chega a ser atípico, né? Inclusive, a gente olhar para frente confiança também. entre os jogadores, um Pode conjunto falar, que não funciona, jogadores atuando abaixo, todo mundo fica pior mesmo. Sim. Não era só o Tite é o que lá está cômico hoje, acontecendo. a entrevista dos É jogadores. porque a questão é a seguinte, a gente está falando muito do sistema defensivo, que era um ponto forte durante onde o Carioca, o Tite etc. se garante. Não, perfeito. Porque chamou muita atenção, porque o Rossi bateu recorde sem tomar gols e tal, etc. Isso chamou atenção, porque era uma deficiência do Flamengo. Aí chega um treinador que tem essa característica, né, de reforçar esse terço do campo, melhorar e tal. Ok, chamou atenção, bacana. Agora está sendo um problema. É bom a gente olhar para frente também, porque o problema não está só atrás, tem um problema na frente também. O Flamengo hoje não fez gol no Palestino. eu acho que o problema de construção é maior que defensivo, Então, inclusive. o Flamengo não fez gol hoje no Palestino. O Flamengo fez um gol no Amazonas. Um gol no Amazonas. Um gol no Bragantino, aí não fez gol no Palmeiras, fez um gol no Bolívar. Há uma escassez de gols nesse time do Flamengo também. Contra o São Paulo, no segundo tempo, desmoronou com o São Paulo do Carpini. Exatamente. No pior momento do São Paulo de todos. Exatamente. Então, assim, o Flamengo não está Pode ter feito conseguindo um bom fazer gol. Não primeiro estou dizendo que o Flamengo tem que fazer 4, 5-0 todo jogo. Não é assim. Não é assim. Mas você pegar, é a conta gotas. Quando faz, é um golzinho. Senão, nem faz. Milionários, um gol contra o Milionários, ali ainda empatou o jogo. Não, e mais do que isso... É uma escassez de gols. Tem um problema, e aí eu concordo contigo, construção. Tem um problema muito sério de construção também. E há quanto tempo? E vamos tirar os espasmos ali. Segundo tempo contra o Red Bull Bragantino, aquele jogo na semifinal contra o Fluminense. Mas há quanto tempo o Flamengo não dá um calor no adversário? Calor de aquela pressão e de ficar em cima 15, espasmos, 20 como minutos. você falou. Hoje teve um espasmo Não, no começo do segundo tempo. Mas ainda assim, no segundo muito tempo pouco, contra o Bragantino, mas não, são segundo tempo do momentos, Bragantino são foi bom. recortes. Não, mas dá para dizer hoje que o Palestino sofreu contra o Flamengo? Não. O Palestino esteve em risco ali, os caras tensos. O Hora jogo não nenhuma. ficou muito desconfortável em nenhum momento. Um jogo muito controlado para o Palestino. E aí a gente respeita sempre o Palestino, mas a gente precisa bater na tecla também. São quase 30 vezes, um orçamento quase 30 vezes maior do lado do Flamengo.
Então, por isso que essa derrota tem de ser digerida no Flamengo de uma forma muito pesada. Os jogadores, o técnico, a diretoria principalmente, não dá para normalizar isso. Beleza, tudo bem, isso daí eu concordo. Então, o que fazer de agora em diante? Então, essa é a questão. Essa pergunta já vem há alguns jogos. Então, e não o que tá acontecendo. Quem precisava responder essas perguntas hoje, no calor do momento? Você citou no começo do programa. Eu acho que em parte de diretoria, eu não sei, porque o que o Tite faz? Se o Tite decide fazer mudanças profundas de escalação, ele pode perder o elenco. Se o Tite decide fazer mudanças profundas nas ideias de jogo, profundas, não fazer alguma alteração, ajustes, esse tipo de coisa, ele praticamente descarta grande parte do que ele construiu até agora, que é aquilo que o transformou desde o tempo que ele jogava 4-2-3-1, quando passou a jogar 4-1-4-1, 4-3-6 seleção brasileira com recomposição para 4-4-1, como fosse, desde o tempo que se transformou no Tite. E ele é muito conhecedor desses sistemas, dos métodos de treino e tudo mais. Se a diretoria chegar ali e começar a apontar o dedo para um ou para outro, ela vai criar mais problemas ainda. Mas então... Essa é a hora de alguma coisa acontecer internamente. Tudo bem, em mas silêncio. aí... É preciso ter habilidade. E quando a gente fala da diretoria do Flamengo, fazer coisas em silêncio, habilidosa, não é a característica. Nesse momento não tem como ser em silêncio, Birner. A pressão que o Tite está vivendo Você só vai sair da pressão jogando bem e ganhando jogos. Então, mas nesse momento, como se tira a pressão? Não entregando cabeças. Não, mas como se tira a pressão? Mas você acha que uma mudança... Alguém bem, diferente botando a mas cara, você acha que se expondo também, mas indo sendo pro campo, vidrado. Dá para chamar. Isso, indo perfeito. Indo pro campo, você... Eu entendo quando você fala do Tite mudar a convicção do que ele construiu até aqui, construindo a carreira dele, não no Flamengo. Sim. Eu entendo que sacar jogadores, o ambiente. Mas então a gente começa a ficar limitado, Mas me parece muito claro que o que está sendo feito com as peças que lá estão não está acontecendo. Então também, se a gente entrar muito nessa, não pode mudar a convicção do Tite. Muda tudo? Não estou falando mudar tudo, só porque o outro lado, não pode mudar a convicção do Tite, não pode mudar o sistema, não pode mudar as peças. A ideia de jogo do Tite, ela não está casando. Seja porque o Bruno não tem que ficar na esquerda, porque tem que manter o Cebolinha na esquerda, o Bruno não pode ficar no banco, o Luiz Araújo não pode ser titular, os homens abertos e o homem de frente... Tudo pode. Estou falando todo posicionamento. Algo precisa ser feito diferente. O que está sendo feito não está funcionando. Se for para jogar um 3-4-2-1, diferença que tinha que contratar o Milito, não o Tite. Mas eu estou falando do que está posto. O que está posto é esse elenco com esse treinador. Será que não é o momento? Manter o status quo ali do que está sendo feito, o jogo contra o Corinthians vai ser modorrento, o Corinthians vai se fechar, vai entender, em algum momento vai escapar, vai ter um... O Corinthians vai fazer um jogo físico de e aí a pressão vai ser enorme, o ambiente para quarta-feira que vem é péssimo. Você tem um risco de ser eliminado na quarta-feira que vem em nome de uma manutenção do que não pode... Abalado já está. Você viu a entrevista dos jogadores do Flamengo quando acabou? Não, Me chamou mais atenção tudo o papo isso tá do jogador muito... do que o papo do Tite. Sempre desculpa. Tudo isso está muito claro. Então o que se faz de agora em diante? Qual o próximo passo? Vamos lá, para 3-4-1-2, 4-2-3-1, se vai ser com dois homens fechando lá na frente, o Pedro e mais alguém, se vai ser com o Tite mantendo, é outro papo. Agora, você falou de dirigente. Você viu a reação do jogo? Me parece que é uma coisa tipo assim, tá ruim, não aguento mais pedir desculpa, mas até o tal da fome que falta ali dentro de campo, me faltou um pouco mais. O torcedor tá bufando, tá espumando, tá soltando fumaça. Enlouquecido. Redação foi prova hoje. Você não achou também uma coisa meio, não tá legal, não tá andando, mas é isso aí. Vamos tentar melhorar para não pedir desculpa. Não passou uma coisa também, um pouco de um conformismo que não combina com esse Flamengo em crise? Até o Flamengo em crise, a coisa é mais visceral. Ele deveria ser um pouco mais quente. A coisa é mais visceral. O Flamengo em crise é mais visceral. Isso. É o cara que devolve café no torcedor, é a coisa que você se incomoda. O cara tá aqui... Nesse momento, hoje, por exemplo... o Tite lacônico, mas eu tenho o jogador... quieto, o time passivo em campo. Vai além da mudança. E aí vai vir da onde? Vai vir de dirigente? Eu acho que tem uma vai vir coisa de líderes? Que é muito que eu sempre tento prestar atenção. Óbvio que a distância não tem certeza. Quando o jogador se incomoda mais com a pressão do que com a derrota, há um problema. Porque a derrota tem que pegar dentro para transformar em reação, em concentração. Quando é a pressão mais do que a derrota, é mais ou menos como se você tivesse um problema X contigo e você olhasse para o lado em vez de olhar para o problema. Você não quer enxergar o problema. E eu acho que os jogadores estão incomodados. Acho que eles estão tentando executar. Acho que eles estão correndo.
Mas a impressão que eu tenho é que a pressão, as críticas, o mau jogo, tudo isso está incomodando mais do que a derrota. E os grandes atletas do futebol são caras que detestavam perder. Detestavam perder. O Pedro falou Não só do futebol. O Pedro falou do próximo adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro, que é o Corinthians. O Corinthians jogou hoje, jogou mais cedo e venceu